Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amados. Pois bem, essa mensagem que eu trago aqui para vocês é algo interessante que envolve a Semana Santa, né? Nessa Semana Santa, as pessoas se reúnem para comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo. E eu ficava comigo pensando, quero iniciar com uma pergunta. Se você soubesse que você ia morrer, né, nos próximos dias, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Quais as coisas que você mais teria como importante assim para você viver seus últimos dias? Isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus, num dado momento, chegando próximo da sua morte, ele sabia que iria morrer, ele sabia como ele iria morrer, e no final da sua vida terrena aqui, ele fez coisas extraordinárias, maravilhosas, pensando naquelas pessoas que ele mais amava. Começou pelos discípulos e, por fim, toda a humanidade. Eu acredito que nós também pensamos assim, né? Quando nós sabemos que vamos morrer, o que nós mais queremos é passar os nossos últimos dias com as pessoas que nós mais amamos, com as pessoas que nós queremos bem, né? Para que nós venhamos a ter assim uma aproximação máxima com eles e, de certa forma, ter uma morte assim feliz por estar junto com aquelas pessoas que nós mais amamos. E aconteceu isso exatamente com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, chegando já próximo do momento de ele ser morto, crucificado, ele juntou os seus discípulos e teve uma conversa assim muito franca com eles. Ele juntou cada um deles, né, e falou mais abertamente de todas as coisas e principalmente da razão pela qual ele veio aqui a esse mundo. Então, eu creio que é bem propício, né, que agora na Semana Santa nós venhamos estar muito assim quebrantados e pensando a respeito dessas coisas. Então, os relatos contido na Bíblia a respeito dos últimos dias de Jesus aqui na Terra são maravilhosos. E quando eu digo que são maravilhosos, foi porque um dia isso foi revelado para mim, que estava escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada, que eu sei que você tem em sua casa, mas infelizmente na maioria das casas a Bíblia está servindo de um enfeite na estante, ou outras servindo de amuleto aberto lá no Salmo 91, ou geralmente no Salmo 23, que as pessoas acreditam que ela estando aberta lá, ela vai trazer sorte e bênçãos para a sua casa. E eu respeito até a sua crendice, mas lhe digo que a Bíblia é um livro, e como qualquer outro livro, ele precisa ser lido. E ao ler a Bíblia, aí sim, você vai começar a atrair as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua casa, você vai se aproximar de Deus cada vez mais. Como esse assunto que eu estou lhe trazendo agora, os últimos dias de Jesus Cristo aqui na Terra. No livro de João, né, João, o apóstolo de Jesus, né, que diz a tradição que era o discípulo que ele mais amava, ele escreveu sobre a vida de Jesus. E na Bíblia, no Evangelho de João, começa lá no capítulo 13, que ele fala a respeito de uma tradição, né, que muitos ainda até fazem hoje, a tradição do lava-pés. Jesus chamou os discípulos e lavou os pés deles todos. Teve até um, né, que foi Pedro, que disse: não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor faça uma coisa dessa. Pedro falando assim como se dissesse: o Senhor é meu mestre, é o Senhor da minha vida, o Senhor vai lavar meus pés? E pense no pé de Pedro. Com certeza o pé de Pedro devia ser aquele pé assim, sabe? Bem bacana, para não dizer o contrário. Mas Jesus fez questão de lavar o pé de cada um deles. E Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo.
Aí foi que Pedro disse: então, Jesus, não lava só meus pés, não, lava minha cabeça, lava meu corpo todo, porque ele sabia quem era Jesus. Aí Jesus disse: não, Pedro, basta só lavar os pés. E Jesus quis com isso dizer, mostrar para ele que ele, sendo mestre e Senhor, ele lavou os pés dos seus discípulos e que eles deveriam tomar como exemplo e fazer a mesma coisa, simbolizando que nós precisamos estar sempre solícitos uns para com os outros. Nós precisamos estar sempre estendendo as mãos, servindo um ao outro. Então, a cerimônia de lavar pés é exatamente isso. Nós precisamos estar mais próximos do outro e não amando só de palavras, mas de ações. Então, e depois disso aí, ele teve a ceia com os apóstolos, né, comemorando a Páscoa. Né, Jesus sentou, aquele ritual todo que todos conhecem, a mesa com todos os apóstolos, e partiu do pão, tomou do vinho, e naquele mesmo momento, ele declarou que um deles haveria de trair. E todos sabemos que era Judas Iscariotes. Então, todos ficaram muito perplexos, né? Porque quem se atreveria a trair o Mestre Jesus? Mas Jesus revelou que um deles haveria de fazer. E aí, partindo daí, aí Jesus começa a instruir os discípulos, mostrando que eles não estariam para sempre com Jesus. Jesus haveria de um determinado momento ir para um lugar que eles não mais poderiam ir. Isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33, vou ler só o 33. Ele diz assim: filhinhos, Jesus falando com os apóstolos, pensa que tratamento maravilhoso, né? Ele tratando os apóstolos como filhinhos. Veja que amor, que afinidade eles tinham um com o outro. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis vós ir. E eu vos digo também agora. Então Jesus aqui, ele declara que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir mais. Pense no amor, na unidade, na comunhão que eles sempre tinham, de estar sempre juntos, né? Como às vezes a gente tem, sabe, uma turma de amigos, né? E aonde a gente está, né? Os amigos também estão ali, é uma festa, é um passeio, é uma viagem, é todo mundo ali junto. Então, Jesus com os apóstolos, ele tinha uma comunhão assim, um apego assim com eles. Onde Jesus ia, os apóstolos também iam. Onde Jesus dormia, eles também dormiam. Então, ficavam sempre juntos. Aí chegou um dado momento que Jesus disse: olha, agora, para onde eu vou, vocês não vão mais poder ir. E quando Jesus disse isso, foi um impacto para eles. Relatado no mesmo capítulo de João, capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro de novo, dizendo: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora segui-me, mas depois não me seguirás mais. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Veja a insistência de Pedro. Por ti darei a minha vida. Aí Jesus respondeu: tu darás a tua vida a mim? Jesus pergunta a Pedro. Aí Jesus diz: na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E essa é uma história que muitas pessoas conhecem também. Mas eu quero focar na situação dos apóstolos e dos discípulos. E Jesus disse que agora vocês podem me seguir, mas depois não vão me seguir mais. Eles ficaram tão tristes. Pedro ficou tão indignado com isso, que questionou de novo e chegou a dizer: Senhor, por ti eu vou dar minha vida. Aí Jesus disse: olha, Pedro, você vai dar sua vida por mim. Eu te digo que você me negarás antes que o galo cante. Me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E isso veio acontecer mais adiante. Mas eu não quero me focar aí. Eu quero me focar em algo que Jesus, quando declarou que ele haveria de separar deles, ele causou uma tristeza muito grande. E eu sei que muitos de nós já passamos por isso. Quando nós nos separamos de alguém que amamos muito. Como os apóstolos
amavam Jesus e Jesus amava os apóstolos. Uma tristeza profunda da alma, no coração. E Jesus, quando contemplou eles nessa tristeza e essa indignação de Pedro, não querer se separar de Jesus de forma nenhuma, aí entra no capítulo 14, versículo 1 ao 6, que diz assim: Jesus olha para eles e diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Aí disse-lhe Tomé, o outro discípulo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a última frase de Jesus, é interessante. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É porque Ele era o caminho e Ele era o próprio Senhor. E mais adiante, ele diz assim: se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora eu conheço e eu tenho visto. Aí entra agora um outro discípulo, Filipe. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus declarando que Ele e o Pai eram um, que Ele e Deus são as duas pessoas. Então, amados, o que fica claro aqui é que Jesus, sabendo que haveria de morrer, haveria de se afastar dos seus amigos, que eram os seus discípulos, Ele trouxe uma palavra de consolo e de esperança, dizendo que não se turbe, não se preocupe, não fique assim triste não se aborreça com isso não, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Queridos, é Jesus declarando que lá na glória, lá no alto dos céus, na casa do Pai dele há muitas moradas. E às vezes nós duvidamos dessas coisas. Às vezes nós não queremos acreditar na possibilidade de que exista um lugar que é a morada de Deus e que nessa morada existe muitas outras moradas, que o Senhor disse: eu vou para o Pai. E se não fosse assim, eu lhe diria que vou preparar um lugar. E uma vez preparar esse lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, voltando para nós, se nós, sabendo que vamos morrer, nós queremos deixar o melhor do melhor para aqueles que nós amamos, para que eles se sintam assim, amparados, consolados, felizes. E Jesus declarando ali, mostrando que o melhor do melhor que Ele tem é a nossa salvação, é a vida eterna, dizendo que eles ficariam separados por algum tempo, mas em breve Ele vai voltar e vai levar-nos para Ele mesmo, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, a Semana Santa, que retrata a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, como aconteceu, ele traz uma palavra de esperança, que ali não é o fim, muito pelo contrário. Ali ele está garantindo a nossa salvação através do derramamento do seu sangue para uma vida eterna com Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos ter o conhecimento de todos esses fatos, acreditar, colocar nossa fé e esperança nas palavras de Jesus, como nós sempre declaramos que cremos, mas devemos crer piamente naquilo que Ele deixou para nós, naquilo que as Sagradas Escrituras traz-nos como revelação de algo extraordinário, de salvação e vida eterna, que existe, e o Senhor Jesus relata isso aqui. Mas para isso, nós precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração.
Nesse mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, não vos abandonarei, eu irei de novo, e vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É outro ponto muito importante. Nós estamos comemorando a morte do Senhor Jesus Cristo nessa Semana Santa, fazendo a lembrança do sacrifício dele, e muitas vezes nós declaramos que amamos Jesus, que ele é tudo para nós, mas só que Jesus traz aqui algo assim intrigante na vida de todos nós. Ele disse que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam são esses que me amam. Não adianta a gente dizer que ama o Jesus se não seguimos a Ele, se não obedecemos os mandamentos dele, não guardamos os mandamentos dele. O que é pior, a grande maioria dos seres humanos na face da terra não conhece os mandamentos de Jesus e precisa conhecer. E graças a Deus por esse canal agora que está sendo divulgado via internet, sabe, essa mensagem, e que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, e que elas possam compreender que a maneira que nós devemos demonstrar o nosso amor por Jesus não é só de palavras. Porque, repito, o que ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, são esses que me amam. Você tem os mandamentos de Jesus? Você tem guardado os mandamentos de Jesus? Se não, ainda é tempo. Ainda é tempo. Talvez você esteja ouvindo essa palavra agora, nunca tinha lido, não conhecia esse fato, esse relato. Talvez uma grande maioria só conhece as coisas de Jesus agora, na Semana Santa, porque comemora a morte dele. Mas antes de ele morrer, ele deixou esses ensinamentos para os seus discípulos, que foram escritos para que pudesse chegar até nós. E nesse momento aqui, hoje, ser divulgado a tantas pessoas, aquelas que já conhecem, fazer uma reflexão melhor da sua vida, se voltar mais para Ele, andar nos caminhos do Senhor, cumprir com os mandamentos dEle, demonstrando assim que o ama, e aqueles que não conhecem, passaram a conhecer. Não é à toa que você está ouvindo isso agora. Uma das coisas piores é amar e não ser correspondido. Jesus te ama profundamente. Você tem correspondido a esse amor que Ele te ama, e Ele te amou a ponto de dar a sua própria vida por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Um dia eu conheci esse amor e passei a corresponder, que aliás é o primeiro e o maior de todos os mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser e com todo o seu entendimento. Que você possa cumprir esse amor, que é algo maravilhoso. Às vezes, puxa, como é que eu posso fazer isso? Entregando sua vida a Ele, se reconciliando com Ele, voltando para Ele, conhecendo Ele. Conheça Jesus. Jesus é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Que, aliás, para finalizar, eu quero lhe dizer que Ele não permaneceu morto, não. Ele morreu sim, e da pior forma possível, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Está vivo, está agora aqui conosco. E Ele espera que talvez hoje, agora, você se volte para Ele e declara: Senhor Jesus, eu te amo e quero demonstrar isso, como o Senhor disse que eu devo demonstrar, guardando os teus mandamentos e te seguindo. Então, que você possa fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora. Talvez você foi um cristão, está afastado, e ele continua com suas mãos estendidas. Talvez você nunca ouviu isso, ele continua com suas mãos estendidas. Ele disse: vinde a mim todos vós. Do jeito que você estiver, se volta para Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu digo sempre assim: o maior e o melhor mandamento é amar. Amar é a coisa mais maravilhosa que o Senhor Jesus nos colocou como mandamento. A gente começa a amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vê que isso é algo maravilhoso, é algo bom demais. Todos os dias eu digo: Senhor, eu te amo,
mas quero te amar cada dia mais e mais, porque o Senhor demonstrou o seu amor por mim, dando a sua vida por mim, e eu quero dar a minha, como prova do meu amor para contigo. E que quem dera que todos os seres humanos pudessem fazer isso. Não ter a Semana Santa somente uma festa, uma comemoração, uma lembrança. Não. Ter a Semana Santa, a Páscoa, como algo vivo dentro de você, todos os dias de sua vida. No domingo, eu vou lhe trazer uma mensagem a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa? O jeito certo de comemorar a Páscoa. Onde originou-se a Páscoa? Por que hoje se comemora a Páscoa? Porque Jesus comemorou a Páscoa e porque ele se tornou o Cordeiro Pascual, ou seja, aquele que foi sacrificado, imolado pelos nossos pecados. Então, espero no próximo domingo trazer essa mensagem para vocês e ficar bem claro que a nossa Páscoa ser a cada ano mais maravilhosa ainda, né? Esquecer um pouco do chocolate, né? Do caruru, do vatapá, da moqueca, e lembrar daquele que realmente faz toda a diferença na nossa vida. Deus assim abençoe, em nome de Jesus.